Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 30. Voz e silêncio. Já vi casais mais loucos. Pera. Não vi. Acontece que isso foi uma péssima ideia. Reina e Meg se aproximaram com cuidado, como se faz ao chegar perto de um animal selvagem encurralado ou de um imortal irritado. Elas se posicionaram cada uma de um lado de Harpócrates, erguendo as lâminas acima da cabeça, e em silêncio contaram. 1, 2, 3. Era quase como se os fachos estivessem esperando para explodir. Apesar dos protestos anteriores de Reina, que estava convencida de que lâminas de ouro imperial levariam séculos para atravessar correntes de ouro imperial, as espadas das duas atravessaram os cabos e fios como se não passassem de ilusões. Suas lâminas acertaram os fachos e os destruíram, fazendo os feixes de madeira explodirem, soltando farpas, quebrando os cabos e derrubando os machados dourados no chão. As meninas deram um passo para trás, claramente surpresas com seu próprio sucesso. Harpócrates abriu um sorrisinho cruel. Em meio ao silêncio, os grilhões nas suas mãos e nos seus pés se quebraram e caíram como se fossem feitos de papel. Os cabos e as correntes remanescentes se enrugaram e escureceram, recolhendo-se junto às paredes do container. Harpócrates estendeu a mão livre, a que não estava fazendo o gesto de shh, vou te matar. E as duas lâminas douradas dos machados voaram até sua palma. Os dedos se aqueceram até ficarem incandescentes. As lâminas derreteram, ouro pingando por entre os dedos e formando uma poça no chão. Uma vozinha na minha cabeça disse: Ora, até que isso está indo muito bem. O deus pegou o pote de vidro do colo, erguendo-o nos dedos estendidos como uma bola de cristal. Por um momento, fiquei com medo de que ele faria o mesmo que fez com os machados dourados, derretendo o que restava da sibila só para me irritar. Em vez disso, ele atacou minha mente com novas imagens. Vi um Eurínomos entrar galopando na prisão de Harpócrates, com o pote de vidro debaixo do braço. A boca do monstro salivava, seus olhos roxos brilhavam. Harpócrates lutou contra as correntes. Parecia que ele não estava no container havia muito tempo. Ele queria destruir o Eurínomos com seu silêncio, mas o Gu não estava sendo afetado. O corpo era comandado por outra mente, muito distante, na tumba do tirano. Mesmo por telepatia, ficou claro que a voz era de Tarquínio, pesada e brutal, como rodas de bigas atropelando uma pessoa. Trouxe uma amiga para você, disse ele. Tente não quebrá-la. Ele jogou o pote para Harpócrates, que o pegou por instinto. O Gu, possuído por Tarquínio, saiu mancando, com uma risada maligna, e trancou as portas atrás de si. Sozinho no escuro, o primeiro pensamento de Harpócrates foi quebrar o vidro. Qualquer coisa vinda de Tarquínio só podia ser uma armadilha, ou veneno, ou algo assim. Mas ele ficou curioso. Uma amiga? Harpócrates nunca tinha tido amigos. Ele não sabia se entendia bem o conceito. Ele sentia uma força vital fraca dentro do jarro. Fraca, triste, quase desaparecendo, porém viva, e possivelmente mais antiga que ele próprio. O deus abriu a tampa. Uma voz fraca começou a falar com ele, atravessando seu silêncio como se nem existisse. Depois de tantos milênios, Harpócrates, o deus do silêncio que nem deveria existir, quase havia esquecido o que era som.
Ele chorou de alegria. O deus e a sibila começaram a conversar. Os dois sabiam que eram peões, prisioneiros. Só estavam ali porque serviam a algum propósito dos imperadores e do novo aliado deles, Tarquínio. Como Harpócrates, a sibila havia se recusado a cooperar com seus captores. Ela não lhes diria nada sobre o futuro. Por que faria isso? Estava além de qualquer dor e sofrimento. Ela literalmente não tinha nada a perder e só desejava morrer. Harpócrates entendia o sentimento. Estava cansada de passar milênios definhando lentamente, esperando até ser o obscuro bastante, esquecido pela humanidade, para deixar de existir de vez. Sua vida sempre foi amarga, uma incessante sequência de decepções, bullying e vergonha. Agora ele queria dormir. Dormir o sono eterno dos deuses extintos. Eles compartilharam histórias. Se conectaram a partir de seu ódio por mim. Perceberam que Tarquínio queria que isso acontecesse. Ele havia juntado os dois, esperando que se tornassem amigos, para que pudessem ser usados um contra o outro. Mas eles não conseguiam evitar o que sentiam. Espera aí. Eu interrompi a história de Harpócrates. Vocês dois estão juntos? Eu não devia ter perguntado. Não era minha intenção mandar um pensamento tão incrédulo, tipo... Como um deus do silêncio se apaixona por uma voz no potinho de vidro. A raiva de Harpócrates me pressionou, fazendo meus joelhos se dobrarem. A pressão do ar aumentou, como se eu tivesse afundado 300 metros na água. Quase desmaiei, mas imaginei que Harpócrates não deixaria isso acontecer. Ele queria que eu permanecesse consciente e sofrendo. Ele me sufocou com sua amargura e seu ódio. Minhas juntas começaram a ceder, minhas cordas vocais se dissolvendo. Harpócrates poderia estar pronto para morrer, mas isso não significava que ele não me mataria primeiro. Isso lhe traria grande satisfação. Eu baixei a cabeça, trincando os dentes, me preparando para o inevitável. Ótimo, pensei. Eu mereço. Só deixe minhas amigas em paz, por favor. A pressão diminuiu. Ergui os olhos e vi uma névoa de dor. Na minha frente, Reina e Meg estavam lado a lado encarando o Deus. Elas enviaram uma variedade de imagens. Reina pensou enquanto cantei a queda de Jason Grace para a Legião, fazendo o discurso na pira funerária de Jason com lágrimas nos olhos. Então, com uma cara de bobo, todo sem jeito e confuso quando me ofereci para ser namorado dela, presenteando-a com sua melhor e mais liberadora risada em anos. Valeu, Reina. Meg pensou em quando eu a salvei do ninho de mirmecos no acampamento meio-sangue, cantando sobre meus fracassos românticos com tanta honestidade que deixei as formigas gigantes catatônicas de tristeza. Ela pensou na minha gentileza com Lívia, a elefante, com a Cord e especialmente com ela, quando a abracei no quarto no sótão do café e disse que nunca desistiria de tentar. Em todas aquelas lembranças eu parecia tão humano, mas do melhor jeito possível. Sem palavras, minhas amigas perguntaram a Harpócrates se eu ainda era a pessoa que ele tanto odiava. O deus franziu a testa, observando as meninas. Então uma vozinha falou, realmente falou, de dentro do potinho de vidro fechado. Chega. A voz era tão baixa e abafada que deveria ser impossível ouvi-la. Só o silêncio total no container permitia que fosse audível, embora eu não tivesse ideia de como era capaz de ultrapassar o campo sufocante de Harpócrates. Era definitivamente a Sibila. Reconheci seu tom desafiador, o mesmo de tantos séculos antes, quando ela jurou que não me amaria até que cada grão de areia desaparecesse. Volte a me procurar ao fim deste tempo. Então, se ainda me quiser, serei sua. Agora, aqui estávamos, no fim errado do para sempre, nenhum de nós na forma correta para escolher o outro. Harpócrates encarou o pote, a expressão se tornando triste e lamuriosa. Ele parecia perguntar, tem certeza? Foi isso que eu previ, sussurrou a Sibila. Enfim, descansaremos. Uma nova imagem surgiu na minha mente. Versos dos livros sibilinos, letras roxas em pele branca,
tão brilhante que precisei estreitar os olhos. As palavras soltavam fumaça, como se tivessem acabado de sair da agulha de uma arpia tatuadora. Acrescentar o último suspiro do Deus que não fala quando sua alma for libertada e vidro estilhaçado. Harpócrates deve ter visto as mesmas palavras, a julgar pela sua careta. Eu esperei que ele compreendesse o significado daquilo, ficasse irritado e decidisse que, se a alma de alguém ia se libertar, seria a minha. Quando eu era um deus, raramente pensava na passagem do tempo. Alguns séculos aqui ou ali, o que importava? Agora eu considerava há quanto tempo a Sibila escrevera aquelas linhas. Tinham sido rabiscadas nos livros sibirinos originais, na época em que Roma ainda era um reinozinho qualquer. Será que a Sibila sequer sabia o que elas significavam? Será que ela sabia que acabaria como nada além de uma voz num pote, presa numa caixa de metal escura que cheirava a rosas com o namorado, que parecia uma criança de 10 anos, toda enrugada usando toga e chapéu de pino de boliche? Se sim, como o seu desejo de me matar não seria maior que o de Harpócrates? O deus encarou o pote, talvez tendo uma conversa telepática particular com sua amada Sibila. Reina e Meg se colocaram na linha de visão do deus, se esforçando para me esconder. Talvez elas achassem que, se ele não me visse, poderia esquecer que eu estava ali. Parecia esquisito ficar observando por entre as pernas delas, mas eu estava tão exausto e trêmulo que duvidava que conseguiria ficar de pé. Não importavam as imagens que Harpócrates havia me mostrado, ou quão cansado estava da existência. Eu não conseguia imaginar que ele simplesmente fosse abrir mão de sua vida e se entregar. Ah, você precisa me matar para cumprir essa tal profecia? Tudo bem, claro. É só me acertar bem aqui. E definitivamente não consegui imaginar que ele fosse deixar a gente pegar o pote de Sibila e quebrá-lo para o ritual de invocação. Eles estavam apaixonados. Por que quereriam morrer agora? Por fim, Harpócrates assentiu como se eles tivessem chegado a um acordo. Seu rosto se contraiu concentrado e então ele tirou o dedo da boca, ergueu o pote até os lábios e deu um beijo leve no vidro. Em geral, eu não teria ficado emocionado como um homem beijando um pote, mas o gesto foi tão triste e sincero que senti o nó se formarem na minha garganta. Ele girou e tirou a tampa. Adeus, Apolo, disse a voz da Sibila, agora mais clara. Eu o perdoo. Não porque você merece. Não por você, na verdade. Mas porque não quero morrer carregando ódio quando posso sentir amor. Mesmo se eu conseguisse falar, não saberia o que dizer. Estava em choque. Seu tom não pedia resposta nem desculpas. Ela não precisava nem queria nada de mim. Era quase como se fosse eu que estava desaparecendo. Harpócrates me encarou. Ainda havia ressentimento em seus olhos, mas dava para ver que ele também estava tentando me perdoar. O esforço parecia ainda maior que o de manter a mão longe da boca. Sem querer, perguntei. Por que está fazendo isso? Como pode simplesmente concordar em morrer? Era melhor para mim que fosse o caso, claro. Mas não fazia sentido. Ele tinha encontrado outra alma por quem viver. Além disso, muitas outras pessoas já haviam se sacrificado pelas minhas missões. Eu entendi agora, melhor do que nunca, por que morrer às vezes era necessário. Como mortal, eu tinha feito essa escolha havia poucos minutos para salvar minhas amigas. Mas um Deus, concordando em deixar de existir, especialmente estar livre e apaixonado? Não. Isso eu não conseguia compreender. Harpócrates abriu um sorriso amargo. Minha confusão, meu quase pânico, devem tê-lo finalmente convencido a parar de sentir raiva de mim. Entre nós dois, ele era o Deus mais sábio. Compreendia algo que eu não entendia. Ele certamente não ia me dar respostas. O Deus silencioso me mandou uma última imagem. Eu, em um altar, fazendo um sacrifício para os céus. Interpretei aquilo como uma ordem. Faça valer a pena.
Não fale. Então ele respirou fundo. Ficamos observando, surpresos, quando ele começou a se desfazer, o rosto rachando, a coroa caindo como a torre de um castelo de areia. Seu último suspiro, um brilho prateado de força vital, girou para dentro do pote de vidro junto com Sibila. Ele só teve tempo de fechar a tampa antes que seus braços e seus peitos se transformassem em uma pilha de pó, e então Harpócrates deixou de existir. Reina pulou para a frente pegando o pote antes que caísse no chão. Caramba, essa foi por pouco, disse ela, o que me fez perceber que o silêncio do deus havia sido quebrado. Tudo parecia barulhento demais. Minha respiração, o zumbido dos cabos elétricos cortados, o gemido da torre de metal açoitada pelo vento. Meg ainda estava verde como um chuchu. Ela encarou o pote nas mãos de Reina como se achasse que fosse explodir. Eles... Acho que... Engasguei com as palavras. Passei a mão no rosto e percebi que minhas bochechas estavam úmidas. Acho que se foram, permanentemente. O último suspiro de Harpócrates é só o que resta no pote agora. Reina observou o vidro. Mas a Sibila... Ela se virou para mim e quase largou o pote. Pelos deuses, Apolo, você está com a cara péssima. Um show de horrores. Sim, eu sei. Não, quero dizer que está pior agora. A infecção. Quando isso aconteceu? Meg estreitou os olhos e estudou meu rosto. Ah, eca. A gente tem que te curar. Tipo pra ontem. Eu estava feliz de não ter um espelho ou celular para ver minha aparência. Só podia supor que as linhas roxas de infecção tinham subido pelo meu rosto e agora faziam desenhos divertidos no meu rosto. Eu não me sentia mais zumbificado que antes. Minha barriga não latejava mais. Mas isso talvez só significasse que meu sistema nervoso estava entregando o jogo. Me ajude a levantar, por favor, pedi. As duas tiveram que vir em meu socorro. No processo, apoiei uma das mãos no chão para dar impulso entre os restos dos faixas destruídos e acabei com uma farpa na mão. Porque sim. Minhas pernas trêmulas mal aguentavam meu peso. Precisei me apoiar em Reina, depois de Meg, enquanto tentava me lembrar de como ficar em pé. Eu não queria olhar para o pote de vidro, mas não consegui me conter. Não havia sinal do último suspiro prateado de Harpócrates lá dentro. Eu tinha que acreditar que estava lá. Era isso, ou descobrir, quando tentássemos fazer a invocação, que ele tinha me pegado numa terrível pegadinha final. Quanto a Sibila, eu não conseguia sentir sua presença. Tinha certeza de que seu último grão de areia havia se esvaído. Ela havia escolhido deixar o universo com Harpócrates, uma última experiência compartilhada entre dois amantes improváveis. Do lado de fora do pote, os restos grudentos de um rótulo de papel ainda permaneciam. Eu conseguia ler as palavras apagadas. Geleia de uva. Tarquínio e os imperadores tinham muito a explicar. Como eles... Reina estremeceu. Como um deus pode fazer isso? Tipo, escolher deixar de existir. Eu queria responder que deuses podem fazer qualquer coisa, mas a verdade é que eu não sabia a resposta. A resposta mais importante, porém, era por que um deus sequer decidiria tentar? Quando Harpócrates me deu aquele último sorriso, será que estava querendo dizer que um dia eu entenderia? Algum dia, será que até os olimpianos seriam relíquias esquecidas desejando desaparecer? Com uma das unhas, tirei a farpa da palma da mão. Sangue escorreu. Sangue vermelho humano comum pela minha linha da vida, o que era um mau agouro. Ainda bem que eu não acreditava nessas coisas. Precisamos voltar, disse Reina. Você consegue andar? Shh! Interrompeu Meg, levantando os dedos dos lábios. Temi que ela estivesse fazendo a mais inapropriada imitação de Harpócrates de todos os tempos. Mas então me dei conta de que ela estava falando sério. Meus ouvidos recém-sensibilizados perceberam o que ela estava ouvindo. Os grasnados distantes e fracos de aves raivosas.
Os corvos estavam voltando.